Bom dia, meus queridos alunos do quinto ano. Como vocês estão? Como foi o final de semana de vocês, meus amores? Foi tudo bem? Tudo tranquilo? Como foi o feriado do dia 7 de setembro, Independência do Brasil? Hein? Bom, gente, vejam só. No nosso vídeo de hoje de matemática, na nossa aula, a gente vai trabalhar com operações de números mistos. Operação da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão com números mistos, tá? Só que antes de começar com a nossa aula de hoje, como eu sempre peço a vocês, eu peço que vocês coloquem os comentários aqui na plataforma, dizendo que estão assistindo aos vídeos, de que estão fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês aqui na plataforma. Então, isso é importantíssimo, tá? Só que eu já peço que vocês peguem um livro de matemática e abram na página 83, para que a gente possa iniciar a nossa aula de hoje, tá? Então, agora eu vou fazer a chamada, tá certo? Alan Vitor Lima Calado, Bruno Guilherme Cruz Batista, Carolina da Silva Lira, Gabriel Roberto da Silva, Jonathan Gabriel da Silva Cavalcante, José Rivaldo Cavalcante Pérez Neto, Larissa Cavalcante da Silva, Nicolas Natan Tavares Lopes, Wendel Micael de Sena Trajano, Pedro Henrique Dantas de Lima, Suelen Rebeca Camila do Nascimento Rego, o Anderson Diego e Naila Vitória, tá? Então vejam só, nós já trabalhamos com números mistos, aprendemos a transformar um número misto em fração imprópria e uma fração imprópria em número misto. Então, dito isso, quando a gente vai trabalhar com a operação de número misto, primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar esse número misto em uma fração imprópria, para que assim a gente consiga resolver essa operação, tá? Então vejam só, aqui na página 83, a gente tem alguns exemplos. Adição e subtração de números mistos. Exemplos: 2 inteiros, 1/3, mais 1 inteiro, 2/3. Então, aqui, primeiramente, ele transforma, né, esse número misto em fração imprópria para depois fazer a adição. Então, eu vou colocar esse exemplo aqui no quadro para que a gente possa fazer essa operação, tá certo? Então, vou colocar aqui 2 inteiros, 1/3, mais 1/3, 2/3. É isso, tá? Então, vocês sabem que para transformar um número misto em fração imprópria, o que é que a gente faz? A gente repete o denominador e aqui, olha, na parte de cima do numerador, a gente multiplica a parte inteira pelo denominador, que é 3, e soma ao numerador, que é 1, tá? A mesma coisa a gente vai fazer com a outra com o outro número misto. Multiplica o número inteiro pelo denominador e soma ao numerador, que é 2 aqui. E aí a gente vai fazer as operações. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Mais 1 vezes 3, 3. Mais 2, 5. E aí, lembrando o sistema de operações de frações que a gente já viu, tá certo? O que é que a gente vai encontrar aqui? Na adição, denominadores iguais, soma o numerador. Então, repete o denominador, que é 3, e soma os numeradores. 7 mais 5 será igual a 12. Então, a gente teve 12/3, certo? Que aí a gente pode, né, simplificar essa fração e a gente vai chegar no número 4, né, se a gente for fazer a simplificação. Mas aí eu vou deixar só até aqui, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um outro exemplo que é de subtração, tá? Vou colocar aqui um de subtração para vocês. Vou fazer aqui, tá? Vou colocar aqui 2/3 menos 1/4, tá? Tô trazendo para você desse exemplo aqui. Deixa eu colocar direitinho. 2/3 menos
4 quintos, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Vai transformar esse número misto em fração imprópria, para que depois a gente possa fazer a operação. Então, eu vou colocar aqui. Tem que ser 5 aqui. Tem que ser denominadores iguais. Repito o denominador, abro parêntese, multiplico a parte inteira pelo denominador e somo ao numerador. Mesma coisa aqui, ó. Multiplico a parte inteira pelo denominador e somo ao numerador. E aí a gente responde. Repito o denominador aqui, que é 5. 2 vezes 5, 10. Mais 3, 13. Menos, repito aqui. 1 vezes 5, 5. Mais 4, 9. Então, eu encontrei essas frações impróprias aqui. E são impróprias por quê? Porque o numerador é maior que o denominador. Então, daí essas frações serem chamadas de frações impróprias. Então, o que é que eu faço aqui? Repito o denominador, que é 5, denominador comum a ambas, e vou subtrair 13 de 9, tá? 13 menos 9, quanto é que a gente vai ter? 9, 10, 11, 12, 13. 4 quintos, tá? Esse é o resultado desse exemplo que eu coloquei para vocês, onde eu acabei de mostrar aqui uma operação de subtração de números mistos, onde a gente tem que transformar esse número misto em fração imprópria para que a gente possa fazer a operação, certo? Já mostrei da adição e da subtração. Agora eu vou mostrar um exemplo de multiplicação, tá? De operação de multiplicação. Para vocês, certo? Aí aqui eu tenho assim, multiplicação de números mistos. Aqui tem um exemplo, 3 4 quintos e 2 inteiros e 2 sétimos. É o que a gente tem aqui. Nessa operação aqui, né, da multiplicação, os denominadores não precisam estar iguais, né? Então, a gente vai ter aqui, vou colocar o exemplo. 3 4 quintos vezes 2 inteiros, 2 sétimos. Então, aqui, gente, a mesma coisa que a gente fez nas operações anteriores. Primeiro tem que transformar esse número misto em fração imprópria. Então, eu vou colocar aqui. Repito o denominador, abro parêntese. O inteiro, que é 3 aqui, multiplicado pelo denominador, que é 5, somado ao numerador, que é 4. Aí a gente repete o sinal da operação aqui, né? Coloco o 7, que é o denominador, inteiro multiplicado por 7, que é o denominador, somado ao numerador, que é 2. E aí a gente vai responder. Repete aqui o 5. 3 vezes 5, 15. Mais 4, 19. Vezes, repito aqui o 7. 2 vezes 7, 14. Mais 2, 16. E aí eu tenho 19 quintos e 16 sétimos. O que é que a gente faz na multiplicação? Multiplico o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Onde a gente vai ter aqui 304 sobre 35. Certo? E aqui, gente, esse é o resultado. Aqui no exemplo de vocês tem 304 sobre 35 avos, igual a 8 inteiros, 24 e 24 e 35 avos. Essa resposta aqui ao lado dessa afirmativa aqui é que eles transformaram essa fração imprópria em número misto, tá? Mas eu não vou pedir essa questão aqui não, tá? Então a gente já pode parar aqui. E aí, agora que eu já mostrei a vocês a multiplicação, né, de frações com números mistos, agora a gente vai para divisão de números mistos, tá? E eu quero que vocês percebam que cada operação dessa, a gente tem que transformar o número misto numa fração imprópria. Então, por isso que a gente está utilizando as mesmas
as mesmas considerações de operações com frações em números mistos, porque para trabalhar, fazer essas operações de números mistos, tem que transformar os números mistos em frações impróprias. Aí aqui eu tenho um exemplo. 6 inteiros, 3 meios, dividido, tá? Por 2 inteiros, 1/3. Então, vamos transformar esse número misto em fração imprópria. Então, eu tenho aqui o denominador, que é 2, e eu vou multiplicar a parte inteira, que é o 6, vezes 2, e somar o numerador, que é 3. Repito o sinal da divisão aqui, né? Porque eu ainda não transformei esse número misto em fração imprópria. Então, numerador aqui, ó, o denominador multiplicado pela parte inteira, somado ao numerador. Então, eu vou ter, repita aqui o denominador, 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. E aqui eu vou ter 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Cheguei nessa fração aqui. 15 meios divididos por 7 terços. Cheguei. Então, agora eu vou fazer a divisão dessa fração. Vou colocar aqui 15 meios divididos por 7 terços. E aí vocês já sabem, né? Quando a gente vai trabalhar com a divisão de frações, o que é que a gente coloca aqui? Repete a primeira fração, que é 15 meios, muda o sinal de divisão pelo sinal da multiplicação e inverte a segunda fração. Se antes eu tinha 7 terços, agora eu passo a ter 3 sétimos. Então, coloca aqui. 3 sétimos. E agora o que é que a gente vai fazer? Multiplica numerador por numerador e denominador por denominador, certo? Então, eu vou ter 15 vezes 3, 45, tá? Eu tô fazendo direto, porque a gente já trabalhou essa tabuada de multiplicação. E 2 vezes 7, 14. Então, eu vou ter aqui a fração 45 sobre 14 avos. Essa é a fração que a gente vai ter aqui, tá? Podemos simplificar? Podemos simplificar, sim. Podemos também transformar essa fração em número misto, mas eu vou parar aqui. Então, percebam que a gente viu que para resolver uma operação de número misto, seja de adição, seja de subtração, seja de multiplicação ou de divisão, antes de mais nada, a gente tem que transformar o número misto em fração imprópria, que é quando o numerador, tá? Ele é maior que o denominador. Certo, meus amores? Então, vejam só. Como tarefa de casa, vocês irão fazer a página 84 e a página 85, certo? Então, vejam só. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários da plataforma, tá? Entre em contato com tia, que tia vai tirar as dúvidas de vocês, tá? E também na correção. Então, vocês vão fazer o primeiro quesito, o segundo e o terceiro, que são justamente de transformar números mistos em frações impróprias para que a gente consiga fazer as operações, seja de adição, seja de subtração, seja de multiplicação ou de divisão. Da mesma forma que eu mostrei aqui para vocês, certo? Então é isso, um beijo e até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. Tchauzinho!